Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. É uma interpretação equivocada do texto de Salmo 90. A Bíblia diz que a vida do homem é até aos 70. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80. É depois dos 80 que a canseira enfada. Então, é só ler o texto corretamente. Mas, como já foi profetizado, e nós concordamos com a profecia dita aqui, que nosso pastor viva até os 100 anos, essa profecia, assim seja, em nome do Senhor Jesus. Com saúde. Para o louvor da glória de Deus. Meus amados irmãos, eu me sinto feliz pelo privilégio de estar nessa noite, neste culto de louvor a Deus, onde já sentimos a sua presença, onde já sentimos a sua graça, onde já ouvimos os louvores que Deus está aqui e certamente temos sentido a presença do Senhor aqui nessa noite. Amém? Amém, irmãos? Amém. Então eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero deixar um versículo bíblico antes de ministrar a palavra à igreja, ao nosso querido pastor. Vivemos tempos difíceis, pastor Eustáquio, tempos difíceis para toda a humanidade. E a igreja, de forma geral, ela faz parte dessa humanidade e tão pouco carece também dessa palavra que deixa ao vosso coração. Não andeis ansiosos, por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas, com ação de graças. E a parte do versículo que eu deixo para a vossa consideração é: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus te abençoe e te guarde muitos anos de vida e paz até aos 100, como foi profetizado em nome de Jesus. Depois do abraço e que negócio como é que é, né? Faz a gente rir. Meus amados irmãos, o texto que quero ler para vocês está registrado em Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Vou tentar pregar nesse ritmo, tendo em vista que essas 2 últimas semanas a garganta está bem infeccionada, mas com graça de Deus eu vou estar falando aquilo que Deus colocou no meu coração no transcorrer deste dia. Versículo de número 22 de Mateus 14. Diz assim a palavra do Senhor: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus
estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste ou da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Pode sentar-se, por favor, os que se levantaram. Amados irmãos, o texto que acabamos de ler é um texto que é conhecido de todos nós. Eu estava no transcorrer dessa semana, assim como vocês, quando têm oportunidade, as pernas tremem, dá uma palpitação no coração, e os dias vão chegando e eu falei: meu Deus, agradeço ao Senhor pelo privilégio de estar pregando a palavra aqui na igreja do bairro Alvorada, mas o que vou ministrar no coração dos teus filhos? Eu sei que é uma festa de louvor a Deus, de gratidão ao Senhor pela passagem, não de 30, não de 40, não de 50, mas de 70 anos de vida do nosso irmão, do nosso pastor, Eustáquio Lopes. Mas a sua igreja estará ali para também ouvir a sua palavra, o qual nós já ouvimos aqui várias mensagens e vários hinos que nos levavam mais próximos a Deus. Quando hoje pela manhã estava meditando nesse texto, eu fui muito impactado com o que o texto falou comigo pela manhã. Eu quero, em rápidas palavras, colocar aqui nas minhas palavras, e eu rogo ao Espírito Santo que fale em cada coração aquilo que ele falou ao meu coração nesta manhã. O texto, como eu disse, é um texto conhecido, e como qualquer outro texto que nós lemos na Bíblia, se nós não percebermos o contexto dele, nós também não iremos compreender da melhor maneira possível o que o texto está nos querendo dizer. O texto diz que Jesus ele estava junto com os seus discípulos, uma multidão estava com ele. Mas se você observar o que vem antes desse texto, Jesus havia recebido uma notícia de que uma mulher adúltera e um rei embriagado solicitaram a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Os discípulos, eles sepultaram João Batista e anunciaram a Jesus que João havia morrido. Em Marcos capítulo 6, versículo 31, diz que Jesus ele vai tirar umas férias com os seus discípulos. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Eles estavam cansados de tanto trabalhar e até mesmo não tinha tempo para comer. Então Jesus, com os seus discípulos, eles se retiram para um lugar deserto. Contudo, aqui vem uma primeira lição para o pastor, para nós pastores. Quantas das vezes nós tentamos nos retirar para descansar com nossa família, mas o exercício do ministério pastoral nos impede às vezes de termos um descanso, de termos um aconchego com os nossos lares, com os nossos familiares. Jesus estava com os seus discípulos para descansar, mas a multidão, percebendo que Jesus ali estava, cercaram Jesus, e ele então aproveitou a oportunidade, não para descansar, mas para ensinar, para pregar a palavra, para pregar o evangelho do reino. Jesus jamais despede àqueles que estão com os corações abertos para receber uma palavra de alívio, uma palavra de ânimo, uma palavra em meio ao desespero, em meio aos tormentos da vida, que possa acalentar a sua alma. Jesus instruía aqueles meninos, aquelas meninas, aqueles irmãos e irmãs, e ele então aproveita a oportunidade para ofertar um milagre àquela multidão que ali estava. O texto diz que em sua primeira multiplicação, que foi este caso, mais de 5.000 homens são alimentados, sem contar as mulheres e os meninos, as crianças. No Evangelho de Lucas, melhor, de João, que retrata esse mesmo texto, portanto esse texto está em 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. E João traz um detalhe que nos chama a atenção. Quantos me ouvem? Digam amém. A
atenção é a seguinte: assim que Jesus multiplicou os pães, os que estavam alimentados por Jesus queriam fazer de Jesus rei. Eles queriam manifestar ali e levantar Jesus como rei. E como nós sabemos, não era a vontade do Messias, naquele instante, se apregoar como rei para a nação de Israel. Porque a nação de Israel esperava um Salvador que os libertasse do Império Romano. Mas não era aquele momento. Aquele momento era para que nos pudesse falar do seu amor, curar os enfermos. Ele não tinha parecer de formosura, como disse o profeta Isaías. Ele veio para curar os aflitos de coração, libertar os cativos das garras de Satanás, e não para ser rei. E Jesus então, no versículo 22, ele me chama a atenção para um verbo. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E aqui, esse texto, esse versículo me chama atenção para algo importante, porque Jesus, ele deu uma ordem, porque ele ordena aos seus discípulos que estavam com ele para descansar, para tirar as férias, para poder descansar o seu corpo afadigado da lida, do ministério, do evangelho. Ele então ordena aos seus discípulos para atravessar o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, um mar que tinha mais ou menos 170 quilômetros quadrados. Eles então obedecem à ordenança de Jesus. E muitas das vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Deus faz isso conosco, Jesus faz isso conosco. Ele nos dá uma ordenança, mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós às vezes não aceitamos, mas não era isto. Mas Deus ordenou-nos fazermos algo, obedeçamos à palavra do Senhor. Os discípulos então, obedientes, foram destino ao outro lado do mar da Galileia, enquanto Jesus despedia a multidão. Ele despedia a multidão e diz a Bíblia que ele foi ao monte orar. Perceba um detalhe, amados irmãos: qual o objetivo de Jesus mandar, ordenar, dar uma ordem para os discípulos ir para o outro lado? Primeiro, para que eles não se ensoberbecessem, colocando no coração, até porque naquele momento eles não tinham real conhecimento de que era Jesus e qual era o propósito de Jesus na terra. Jesus, para livrá-los da tentação, ele manda aos discípulos ir para o outro lado do mar da Galileia. Muitas das vezes Deus nos dá uma ordem que parece estranha para nós, mas é para nos livrar de algo mal para a nossa vida, é para nos dar um livramento muito maior do que nós imaginávamos, mesmo que nós estamos no aspecto de descanso. Quantas das vezes meus pastores, meus irmãos que estão atrás de mim, eles podem confirmar quantas das vezes íamos para descansar, para fazer algo, mas de repente Deus nos dava uma ordem: vai até a casa de fulano de tal, porque lá tem algo para eu fazer. E chegávamos lá, era um demônio para ser expulso pelo poder do nome de Jesus. Era alguém que estava enfermo, estava em crise existencial, e havia uma oportunidade para o pastor dar uma palavra de ânimo, de descanso, de conforto. Jesus então livra os seus discípulos deles serem tentados, serem levados para aquela situação que queria fazer de Cristo rei. Cristo despede a multidão e ele vai para o monte orar. A Bíblia diz que era à tarde, e chegado à tarde, versículo 23, estava ali ele só, orando à tarde. E é importante que vocês entendam a questão do horário judaico. Aí vocês vão compreender que esse processo não ocorre de uma hora para outra. O início da tarde para os judeus iniciava às 18 horas, o nosso horário, às 6 horas da tarde. E haviam, deste horário, das 6 até as 6 da manhã, a divisão de 4 vigílias. A primeira vigília, das 6 às 9 da noite. A segunda vigília, das 9 à meia-noite. A terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília e última, das 3 da manhã até às 6 da manhã. A Bíblia diz que Jesus subiu ao monte a orar. A Bíblia diz que ele chegou já à tarde. Ainda estava claro quando Cristo foi para o monte orar. E ainda
os discípulos foram para o mar, que na verdade é um grande lago, mas o mar da Galileia, para passar para o outro lado. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o mar estava revolto e o vento era contrário. Olha para cá, por favor. Há duas situações, pelo menos, que nós entramos numa grande tempestade em nossa vida. No barco da nossa vida, no barco da nossa existência, no barco da nossa família. Há duas situações em que nós entramos para uma grande tempestade, que possa ser nessa noite, que alguns dos meus irmãos e irmãs estão passando por tempestades, dificuldades no casamento, dificuldades financeiras, dificuldades com os filhos, dificuldades com a sua fé, com a sua esperança, dificuldades em entender a vida e o que está ocorrendo, e quem sabe até em processo de doença emocional. Mas nesta noite Jesus está aqui para te dar uma palavra de conforto, de consolo e de esperança, porque há resposta de Deus para você. Jesus estava orando no início da tarde. Os discípulos estavam no meio do mar, o mar revolto. A situação é a seguinte: muitas das vezes nós entramos na tempestade porque nós escolhemos essa tempestade, porque nós escolhemos tomar atitudes erradas. A desobediência nos faz entrar na tempestade da vida. Mas também não se enganam, porque você é fiel, que você é obediente, que você não vai entrar na tempestade. Repare que os discípulos, eles obedecem a Jesus. Eles não questionam a ordem de Jesus, eles simplesmente obedecem a ordem de Jesus, mas eles vão para uma tempestade. Eles vão para um grande vendaval no meio do mar, entre as montanhas de Golã e as montanhas dos montes das oliveiras. Ali estavam aquele vento forte. E a Bíblia diz que os discípulos estavam sobre a ordem de Jesus. Muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, não atribua a Satanás se levantou, não. É Deus que está conduzindo você para essa tempestade. E se Deus está te conduzindo, acalma o seu coração, porque haverá livramento para você na hora exata. A Bíblia diz que o barco açoitado pelos ventos, o vento forte. Há muito detalhe aqui, eu não vou ter tempo para discorrer tudo, mas até quando Deus dá a ordem para nós, Ele dá o meio necessário para nós escapulirmos da tormenta. Ele deu o barco. Era o único meio móvel, era o único meio, era o único transporte que eles tinham para atravessar de um lugar para o outro no meio do mar. E eles eram capazes, eram habilitados para andar no meio do mar. Alguns deles eram pescadores, tinham domínio do mar, tinham domínio do barco, sabiam o momento de levantar, de arriar a vela, de virar para um lado para o outro. Mas às vezes, irmãos e irmãs, Deus nos manda para um movimento, uma tempestade, que até mesmo a nossa capacidade de administrar foge-nos. Nós não sabemos o que fazer. Às vezes temos controle e segurança, mas nos perdemos em meio à tempestade que Deus nos leva. Esses discípulos estavam desesperados. Esses discípulos estavam angustiados. Eles não tinham controle daquilo que trivialmente, diariamente, eles tinham controle do barco. Eles estavam no meio de uma grande tempestade. A Bíblia diz, a quarta vigília da noite. Mais ou menos que hora, irmãos? Entre 3 e 6 da manhã. Já fizeram as contas? Jesus estava pelo menos 9 horas em oração. Os discípulos estavam pelo menos 9 horas no meio do mar. Não, eu não falei 9 minutos. Eu falei 9 horas. O texto diz 9 horas. E aqui tem 2 lições para mim e para você. Primeira lição, o nosso tempo de oração. Como está o nosso tempo de oração com Deus?
E segundo, às 9 horas no meio da tribulação, no meio da tempestade. Não importa o tempo que você está no meio da tempestade. A tempestade na nossa vida, ela traz às vezes um cunho pedagógico para te quebrar, para me quebrar, para tirar de nós as arestas, a soberba, o orgulho do nosso coração. A tribulação não é para te matar, é para te fazer um ser humano melhor. A tribulação não é para te matar, é para aumentar a sua fé em Deus. Eu te digo mais, no meio da tribulação em que passamos, é o momento que nós temos maior intimidade com Deus. Não é na hora da festa, do churrasco, da picanha, da Coca-Cola, não. É na hora da angústia, em que você rasga o seu coração e fala com Deus o que você não fala quando está alegre. A tribulação faz você chegar mais perto de Deus. A tribulação faz você dobrar os joelhos, rasgar o coração e, como disse Jeremias, põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Os discípulos estavam 9 horas, mais ou menos, no meio da tempestade. Diz o texto em Marcos, que no meio da oração, já com os Silas, Jesus viu os discípulos apavorados. Não, você deveria dar uns 10 mil glórias a Deus. Eu não sei precisar da distância, mas vamos usar aqui a nossa capacidade de raciocinar. Se eles estavam numa tempestade, o céu estava aberto, sim ou não? Não. O céu estava escuro. As ondas altas, querendo engolir o barco. Os discípulos vai para cá, e Jesus, lá no monte, ele consegue visualizar no meio da escuridão os seus discípulos. Você não está aquém dos olhos de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus está contemplando a sua angústia, o seu sofrer, as suas lutas. Ele está ouvindo as suas orações, o seu clamor. Na hora exata, Ele vai manifestar, nem que seja na quarta vigília da noite, para glorificar o nome dEle na sua vida. Havia ali outros barquinhos, mas Jesus olhou para o barquinho que era dos seus discípulos, que Ele ordenou para que fosse para lá. Jesus queria ensinar algo para os seus discípulos, como Ele quer ensinar algo para nós aqui nesta noite. Os discípulos então, desesperados, no meio da tempestade, na escuridão, as nuvens, o céu escuro, de repente trovoadas, raios, aqueles raios davam a água entrando no barco, eles retirando a água do barco, o desespero tomando conta do coração deles. Quem aqui já teve a oportunidade de andar sobre um barco, ou num barco no mar, sabe muito bem a amplitude, a quantidade de águas que está ao redor, e o desespero que nos toma o coração. Agora imagine isso no meio de uma tempestade, por volta das 3 da manhã, tudo escuro, mas de repente um raio, estoura, é uma realidade, e eles veem no meio do mar uma pessoa andando, e eles gritam, fantasma! Aqueles homens gritando desesperados um para os outros, porque eles criam que se um fantasma aparecesse, haveria, era uma crença popular, era uma crendice de que uma desgraça iria acontecer. Por isso o desespero deles. É por isso que nós crentes não acreditamos em crendices, em passar debaixo de escada, em ver o gato preto, ou se é sexta-feira 13, ou se o apartamento 13. Nós não usamos sal grosso, toalha ungida. Nós cremos no único poder que há, é no poder do nome de Jesus. Nós não acreditamos em horóscopo, hoje vai ser terrível. Não, o meu dia será abençoado, o seu dia será abençoado, porque Deus é
é um fantasma. E Jesus fala para eles assim, eu já estou encerrando: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você está dando glória a Deus, mas entenda o seguinte, que até o momento o vendaval está correndo solto. Ainda não acabou a tempestade. Quando o Cristo diz, tende bom ânimo, o que isso me ensina? Que a maior tempestade que estava acontecendo não era o que era visto com os olhos, o exterior, mas a maior tempestade que estava acontecendo era dentro dos corações dos discípulos, dos apóstolos. Às vezes o que nos machuca mais, o que nos faz mais sofrer, pastor Eustáquio, certamente irmã Dalva, porque algumas vezes lhe é compartilhado alguns problemas da igreja, é quando nós vivemos na solidão, quando não somos amparados, quando às vezes não nos estende a mão, e a tempestade exterior, ela não é tão impactante quanto a tempestade dentro da nossa alma, porque eu não consigo observar o que está dentro do seu coração, a não ser se o Espírito de Deus nos revelar, ou você mesmo revelasse, porque a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E quem está com cara que chupou limão quer dizer que a alma não está boa, não está bem. Então Cristo disse, olha, tende bom ânimo. Ele acalma primeiro o coração no meio da tempestade externa, acalma a tempestade interna. O que mais nós vemos nos dias de hoje são pessoas que estão demonstrando, na verdade, jogando para fora a angústia do seu coração, da sua alma, em meio a transtornos, ansiedades, depressão, assuntos como esses que nós deveríamos falar muito mais nas nossas igrejas, porque há muitas pessoas que estão doentes dentro da igreja, mas nesta noite aqui está Jesus de Nazaré. Ele ainda continua curando, sarando, libertando. Ele acalmou os corações dos discípulos. E agora ele diz, não, tende bom ânimo, sou eu. Porque aonde Jesus está, até no meio da tempestade dá coragem, não dá? Sim ou não? Se ele falar, eu estou nesse negócio, pode estar chovendo canivete, a gente cai dentro. Porque ele está presente. Tanto é que um dos apóstolos saiu do barco. Ah, mas se é o Senhor mesmo, peraí, manda-me que eu vá até o Senhor. Então vem. E aqui eu vou encerrar. Diz assim o texto: descendo ele do barco, versículo 29, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte. Por que Mateus escreve isso novamente? Tem uma razão. Porque era um vento especial para Pedro. O vento estava ao contrário, agora ele sente um vento forte. Porque às vezes, irmãos, nós temos que ter coragem de sair do barco. Não é qualquer um que sai do barco. Temos que ter coragem. Pedro tinha esse defeito, mas uma qualidade ele tinha: corajoso. Ele sai do barco para ter um encontro especial com Jesus. E às vezes tem que deixar os amigos no barco para poder ter um encontro especial com Jesus. E aqui uma lição, se você está entendendo, que Deus fale profundamente ao seu coração. Às vezes você tem que sair da onde você está para experimentar algo profundo com Jesus. Pedro vacila, canta por Jesus,
Jesus atende a Pedro, levanta, e quando eles entram no barco, o vento se acalmou, o mar se acalmou, porque com Jesus no barco, tudo se acalma. Já houve, e eu creio que com vocês também, vários momentos em que nós pedimos a Deus: Senhor, acaba comigo, eu não estou aguentando mais isso, eu não aguento mais essa situação, não aguento mais este esposo, esta esposa, este filho, esta filha, esta falta de dinheiro. Mas quando nós dobramos os joelhos e ouvimos aquela voz: não temas, sou eu, tens bom ânimo. Parece aquele caminhão de terra que estava nos nossos ombros, de peso, de cimento, aquele saco pesado, alivia-se, porque encontramos refrigério na pessoa bendita de Jesus. Aqui encerra as palavras dizendo que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades, no final dela há um propósito enriquecedor, não apenas para você, mas para aqueles que estiverem ao seu redor. Então vejamos, nos versículos finais que nós lemos, Jesus chega à outra banda do mar da Galileia. E quando as pessoas que estavam lá ouviram que Jesus ali estava, correram até Jesus, para que fossem curados, para que houvesse libertação, para que houvesse curas divinas, para que houvesse a manifestação da bondade de Deus sobre aquelas pessoas. Porque é isto que Deus vai fazer após você passar pelas tribulações que Deus direcionar você. Ao final delas, vidas serão abençoadas, porque irão olhar para você e irão ver uma mulher, um homem que submeteu a Deus, que obedeceu a Deus, que mesmo passando por muitas dificuldades, Deus o sustentou, Deus sustentou a sua família. Ele vai abençoar você e irá abençoar as pessoas que estiverem ao seu redor. Vidas serão curadas, transformadas, vidas serão salvas pelo poder do nome de Jesus, através da sua vida, ao você passar no meio da tempestade, no meio da tribulação. Deus vai honrar o nome dele na sua vida, meu irmão, minha irmã. Os olhos de Deus estão sobre cada um de nós. Não se desespere. Talvez eu fale para alguém aqui nesta noite: não se desespere. Os olhos de Deus estão sobre a sua vida, sobre a sua família. Não se desespere. Há conforto da parte de Deus, há consolo da parte de Deus, mesmo em meio à tribulação, à angústia que você possa estar passando. Deus é o socorro, é o lugar forte aonde você pode se esconder e alcançar a vitória para o louvor da glória de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe o pastor Eustáquio, manda algo e toda a sua família que aqui está, em nome de Jesus.